Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde faremos a leitura da lição na íntegra, a lição de número 1 desse quarto trimestre de 2023 para você meditar. Lembrando que esta lição faz parte da série de lições bíblicas que estudaremos todo domingo pela manhã em uma igreja que usa os temas definidos na revista da editora CPAD. Acompanhe a leitura, pois isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o vídeo do esboço onde comentamos os pontos principais dessa lição. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso peço a sua ajuda para o crescimento do canal, caso você ainda não seja um inscrito. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos os vídeos em nosso canal. Dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, vamos começar. A lição é de número 1. Será estudada no dia 1º de outubro de 2023. O título da lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo desta lição diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Encontra-se em Marcos capítulo 16, verso 15. A verdade prática nos diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus capítulo 28. Faremos a leitura do verso 19 e o verso 20. Depois iremos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e faremos a leitura do verso 15 até o verso de número 18. Nos acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra-chave desta lição é etnia. Faremos agora a leitura da introdução da lição. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, a grande comissão. Primeiro tópico, o que é a grande comissão? É o mandado do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Este mandamento tem rastros no Antigo Testamento, em Isaías 45:22 e Gênesis 12:3, e está fundamentado no Novo Testamento, Mateus capítulo 9, verso 37-38, capítulo 28:19 e Atos capítulo 1, verso 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo
dada aos discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos disse: a grande comissão é uma opção a ser considerada, é um mandado a ser obedecido. O resumo nos diz: se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Segundo tópico, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bondoso e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Terceiro tópico, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, conforme Romanos capítulo 15, verso 20. Quarto tópico do primeiro ponto, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, verso 49 e Atos capítulo 1, verso 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado, de acordo com João capítulo 16, verso 8. Regenera o pecador, Tito capítulo 3, verso 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Sinopse 1. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Auxílio missiológico. A tarefa missionária é bíblica. O que se aplica a missões é certamente aplicável ao missionário. Não somos enviados como missionários meramente para propósitos de amizade ou para demonstrar a singularidade dos cristãos no corpo de Cristo. Essas são verdades preciosas e pertencem ao domínio da genuína vida cristã. Mas somos enviados principalmente para compartilhar com o mundo os grandes benefícios do cristianismo. Somos testemunhas de Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos pregadores do Evangelho de Deus e portadores da mensagem de Deus para a humanidade. Nossa mensagem está contida em um livro, a Bíblia. Felizmente suportamos o desdém do mundo por sermos pessoas de um livro, os mensageiros de uma mensagem antiga. O desafio de um cristão
é ser um missionário, um enviado, comissionado pelo Espírito Santo através da igreja, conforme Atos capítulo 13, verso 4, para ser testemunha de Cristo e proclamar a mensagem revelada do ato redentor de Deus em Cristo Jesus. Isso, claro, requer um conhecimento absoluto da mensagem como é encontrada na Bíblia e uma familiarização íntima e pessoal com Cristo. Amém. Segundo ponto, missões transculturais. Primeiro tópico, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Segundo tópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com uma missão de expandir seu reino para todas as nações. Terceiro tópico, barreiras nas missões transculturais. As barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Letra A, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Letra B, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Letra C, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Letra D, barreiras linguísticas, as línguas nativas. Letra E, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Sinopse 2. As missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Terceiro ponto, visão global do Evangelho no mundo. Primeiro tópico, evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos, capítulo 16, do verso 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Segundo tópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, conforme Lucas, capítulo 24, do verso 46 a 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus,
que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, verso 8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho, conforme Marcos capítulo 1, verso 15. Sinopse 3. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Auxílio missiológico, o chamado para o discipulado. A disciplina cristã é um ideal bíblico para o qual todo cristão é chamado. Ele está implicado na vida exemplar de Cristo e em seu chamado. Siga-me. Ele está implícito no programa de treinamento que o mestre realizava com os seus seguidores. Ele está explícito na ordem de nosso Senhor, como expressa na grande comissão registrada em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Fazer discípulos é certamente central na comissão, enquanto que ir, batizar e ensinar são os caminhos e métodos para fazer discípulos. A disciplina cristã está implícita na salvação por meio de Cristo e deve, portanto, ser ensinada claramente e pregada enfaticamente, assim como praticada humilde e sinceramente. O conceito de discipulado cristão foi estudado previamente. Conclusão da nossa lição. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais uma leitura das lições bíblicas, a nossa primeira lição. Peço mais uma vez que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito ou esteja nos conhecendo agora. Eu agradeço a Deus pela sua vida e espero você em nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.